17 a 26 de junho, Angra do Heroísmo volta a ter as suas festas maiores. São Joaninas 2022. Angra, respirar fundo e sair a dançar. O Rádio Clube de Angra vai levar ao mundo esta nossa tradição. A Voz da Terceira, de mãos dadas com o São João. E claro está que a Voz da Terceira tem sempre uma total e absoluta transparência, por isso em bom rigor, e dizendo-vos a verdade, a Odília foi comprar um casaquinho. Pronto, porque ela esqueceu-se que hoje era um dia fresco e deixou o casaquinho atrás. Hoje então é supostamente o solstício de verão, não é? Mas hoje como o verão é foi tão comprar bom um nos casaquinho. Açores, até o inverno vem passar o verão para os Açores. É uma coisa. Pedro Ferreira não falha nada, está hoje aqui na qualidade de presidente do Rádio Clube de Angra. Também tenho à minha frente Francisco Morgado, o homem forte da tauromaquia do RCA nestas Sanjoaninas. Pedro, ontem o Rádio Clube de Angra foi homenageado na Câmara Municipal da Praia da Vitória. Em primeiro lugar, parabéns. Sei que estás de aniversário hoje. Muito obrigado. E, portanto, os parabéns em nome de todos os funcionários, sobretudo aqueles que gostam de ti. Parece impossível como é que um homem tão novo, 25 anos, é verdade, já é é presidente. É verdade, é Esse verdade. país não pode, não pode ir para a frente. Cerca de 95% dos funcionários do Rádio Clube de Angra não te gramam, isso é um facto. Pronto, mas mas os isso é normal. dos outros 5% Chefe é que chefe. gostam de ti, portanto, os meus parabéns. Que se retás nos 95, não é? Pronto, está certo. Já não recebes uma hora que seja para essas transmissões. Mas não interessa, isso não tem, porque nós interrompemos aqui a transmissão música, André. Olha, Pedro, então conta-nos lá o que é que aconteceu ontem na Câmara. Luís, obrigado em primeiro lugar pela vossa total disponibilidade e empenho. Obrigado, não, tu é que disseste que tinhas cá vir. Obrigado por vocês estarem de facto a fazer estas extraordinárias emissões aqui da Central das Sanjoaninas. De facto, o que aconteceu ontem celebrou-se o 41º aniversário da elevação da Praia da Vitória à cidade, e no âmbito dessas celebrações a entidade, a autarquia, entendeu distinguir com algumas medalhas de mérito várias personalidades e entidades da sociedade praiense em particular e terceirense em geral. E uma delas foi de facto o Rádio Clube de Angra, que recebeu com muita honra e com muito orgulho a medalha de valor cultural pelos préstimos que tem, enfim, passa a redundância, prestado à sociedade terceirense ao longo dos últimos 75 anos de vida, e foi essencialmente com base na celebração dos 75 anos do Rádio Clube de Angra que fomos ontem distinguidos pela Câmara da Praia. Manifestamente foi uma muito agradável surpresa, e portanto também da nossa parte agradecer o reconhecimento que a autarquia nos fez e o empenho com que a autarquia continua a olhar para o Rádio Clube de Angra, até na perspectiva de mantermos colaborações como temos vindo a manter ao longo dos últimos anos na Praia da Vitória, não só nas festas da praia, como também no Carnaval, como também no Outono Vivo e em outros momentos. E portanto foi de facto uma honra, e é mais um fator que nos responsabiliza para termos agora uma medalha de valor cultural também, não? E portanto, em nome do Rádio Clube de Angra, obviamente agradeço a distinção do município da Praia da Vitória. E claro está, vem sempre aquela pergunta que já há gente a fazer: depois das festas de Angra do Heroísmo, virão as festas da praia, ou já há contactos para isso? Sim, há contactos para isso. Aliás, no passado sábado, no Praia em Revista, que foi exatamente feito em direto daqui pelo Diogo, a senhora Presidente da Câmara da Praia, a doutora Evânia Ferreira, deixou aqui o recado, entre aspas, como é óbvio, não foi um recado, mas maneira de dizer, deixou-nos aqui a total disponibilidade para que nós escolhêssemos o local que pretendíamos para nos instalarem, a logística que precisaremos para fazer as festas da praia. Portanto, há da parte de facto do município da Praia todo o interesse em que o Rádio Clube de Angra volte a associar-se às maiores festas do Concelho da Praia da Vitória, como há também, na sequência de reuniões que já tivemos com a senhora Presidente da Câmara, a intenção total e a disponibilidade total para que o Rádio Clube de Angra continue a ser a rádio do Carnaval no auditório do Ramo Grande, e que o Rádio Clube de Angra possa cimentar uma parceria que foi a espaços realizada no âmbito, por exemplo, do Outono Vivo, e portanto são contactos que estão sendo progressivamente feitos, são disponibilidades que estão lançadas em cima da mesa. Agora precisamos ter obviamente a arte, o engenho, o pessoal e os equipamentos necessários para conseguirmos dar resposta a tudo isso, e eu julgo que haverá com certeza toda essa panóplia necessária para que a gente possa estar onde se... Forçoso será perguntar-te, Pedro, tu estiveste nas últimas 2 Sanjoaninas virtuais, o Rádio Clube de Angra esteve aqui virtualmente, pelo menos numas festas da praia e numas virtuais festas também. da praia virtuais. Este ano estamos em realidade física. O que é mais fácil de montar, as virtuais ou estas? São igualmente difíceis. Talvez a única facilidade que existe a montar umas Sanjoaninas virtuais é que as pessoas não têm depois um programa
para cumprir e para implementar, não é? Uma coisa é chamares aqui gente ligada a desfiles de sanjoaninas quando não há desfiles para pôr na rua, outra coisa é chamares os responsáveis por um cortejo quando há um cortejo para pôr na rua dali umas horas. É mais fácil chamar gente de marchas de São João aqui, não havendo marchas de São João para ensaiar nem para pôr na rua, e portanto as virtuais acabaram por ser mais fáceis sob esse ponto de vista, mas são igualmente momentos primeiro de grande adrenalina para todos nós. E particularmente para vocês, não é? Porque a minha parte aqui acaba por ser a parte de chatear-vos e de pedir-vos que estejam que continuem na equipa e que estejam sempre prontos para avançar para estas maluquices que nós vamos fazendo, maluquices obviamente aqui no bom sentido, porque não é mais do que a obrigação do Rádio Clube de Angra estar presente naquelas que são as maiores festas do concelho. Mas há conta exatamente desse trabalho que temos vindo a fazer, felizmente com grande sucesso, e mais uma vez digo, muito à conta de todos vós, inclusive do nosso Francisco, que vem de Santarém especificamente para esses momentos. Há um conjunto, por exemplo, acabei de ser no caminho para aqui interpelado, já ontem eu tinha sido pelo seu Presidente de Junta de Freguesia dos Biscoitos, acabei por ser interpelado pelo responsável pela organização da Semana Cultural nos Biscoitos, na perspectiva do Rádio Clube de Angra poder fazer nos Biscoitos, quando as festas acontecerem lá em cima, praticamente o mesmo que está a fazer aqui. E portanto, obviamente, são conversas que têm que ser sentidas, porque o Rádio Clube de Angra tem toda a vontade e tem toda a obrigação em fazer o que está aqui a fazer, mas tudo isso tem um conjunto de impactos sobre a normal vivência da instituição que de alguma forma têm que ser colmatados, não é? E portanto, nomeadamente impactos financeiros, nomeadamente impactos de horas do pessoal, nomeadamente impactos de locação de equipamentos e técnicos, e tudo isso obviamente tem que ser minimamente ressarcido, e portanto são conversações que têm que ser tidas. Como é óbvio, o Rádio Clube de Angra tem a obrigação moral, sempre teve, é exatamente por isso que também merece as distinções que tem recebido, mas o tempo já não é o tempo das vacas gordas, não é? E portanto, como vocês sabem melhor do que eu, ou tão bem quanto eu, nós somos sempre os mesmos, somos maioritariamente voluntários, e isto é importante que fique dito, não é? Está cá o Pedro, está cá o Luís, está cá o Dília, está cá a Mena todos os dias, um conjunto vastíssimo de horas de emissão por semana, está cá o Francisco nessa semana da sua vida, mas todos nós somos voluntários. E portanto, todos nós temos depois a nossa vida profissional, porque ninguém vive sendo voluntário, não? Por muito boa vontade que tenha em ser voluntário, por muita disponibilidade que tenha em voluntariar-se para. Mas toda essa conjugação de fatores acaba por impactar de facto nas decisões do ponto de vista programático e de programação que temos que fazer, e isso é que tem que ser bem discutido, bem analisado com os promotores, com os organizadores e com todos aqueles que querem de facto. O Rádio Clube de Angra quer estar em todo o lado. É preciso ter capacidade para estar em todo o lado, fazendo bem feito, porque o Rádio Clube de Angra ir para todo o lado para fazer porcaria, permitam uma expressão, não faz parte da forma de ser e de estar destes órgãos sociais, nem faz parte da forma de ser e de trabalhar destes voluntários e destes colaboradores e dos poucos funcionários que a casa tem, que também obviamente estão envolvidos. Atenção, o Rádio Clube de Angra tem 4 funcionários, não estou aqui a marginalizá-los de forma nenhuma, tiveram todos impactos muito importantes e têm um papel relevante também nestas programações que estamos aqui a fazer, desde o Joey da publicidade, o Diogo na informação, e portanto, quer dizer, o André, que leva aqui uma estafa tremenda a carregar equipamentos e a correr da central para o setor 7 e do setor 7 para a Praça de Touros e para o secretariado e para o Rádio Clube e tudo isso, e portanto aos nossos estagiários, quer dizer, mesmo estando a fazer um estágio que terminará no próximo mês, estão aqui connosco completamente a alimentar as redes, a fazer um conjunto de outros trabalhos, e portanto tudo isso tem de facto estes impactos, e a gente só está aqui porque consegue fazer isso com um mínimo de qualidade. Para ir fazer a asneira, nós preferimos não ir naturalmente. Muito bem. Onde houve um salto qualitativo enorme foi na tauromaquia. O Rádio Clube de Angra ganhou imenso com a vinda do Francisco até o melhor dos melhores, exatamente. Essa felicidade, e portanto tivemos a sorte de o ter aqui, que é um homem que efetivamente percebe bastante de vacas, de todos. Também. E portanto, neste sentido, Francisco, o balanço que lhe está a merecer as 3 corridas que já existiram, a matinal e as 2 desta Feira Taurina de São João 2022. Olha, antes de responder à sua pergunta, eu queria dizer o seguinte: eu fiz aqui um casamento com o Rádio Clube de Angra, um contrato, e esse contrato tem uma cláusula que não tem direito de divórcio e portanto, mesmo que eu de hoje para amanhã não me apeteça nada, tenho mesmo que vir, porque eu gosto de cumprir. Nem nós queremos o divórcio consigo. De maneira que essa é a primeira, é a razão porque praticamente há 2 décadas que os ouvintes do Rádio Clube de Angra conhecem este tom de voz assim um bocadinho metalizado e tal, mas tem graça.
e eu venho sempre com muita disponibilidade e muito gosto, porque venho junto de gente que me trata bem e de quem eu gosto, e isso para mim é mais que suficiente, e então na idade que tenho é uma maravilha. Ninguém diria que com os seus 25 anos se sentisse já cansado. Pois, bastante. Não, ninguém diria uma coisa dessa. Porque, portanto, não, as vacas é uma coisa que exige muita disponibilidade, e portanto, compreendo isso automaticamente também. Faz-me cansar as pessoas. Deixa-me só dizer uma coisa. Tenho dito com muito ênfase, e eu sempre contestei isso, que os açorianos eram do contra e tal. Eu disse, não sou nada e tal, é do contra. Mas hoje aconteceu uma coisa que realmente eu tenho que dar a mão à palmatória. Hoje começa o verão e está a chover. Por acaso. É só nos Açores. Só nos Açores, é. E o verão começou às 9h30 qualquer coisa. Era 9 e pouco da manhã. Mas é tão engraçado. Isto é o fenómeno, porque esta ilha tem 1000 cores e sobretudo é verde. Este morrinharzinho, esta chuva que não incomoda e tal, isto são bênçãos para os campos, e por isso é que eles são verdes. Mas é como diz Francisco, é como diz o Pedro, isto é tão bom dos Açores que até o inverno vem do verão. É verdade, não falha nada. Mas vamos lá então ao balanço daquilo. Olha, hoje de visto. manhã fui ver uma das coisas que a mim me dá realmente prazer assistir, que é o chamado Festival das Crianças na Monumental de Angra. Eu já assisti àquela praça completamente cheia para este evento. Em outra altura, onde as coisas iam de outra maneira, iam muitos idosos lá, etc. E bastantes. Iam sobretudo crianças de toda a ilha. Eu lembro-me de virem crianças de todas as freguesias para aqui. Julgo que hoje estavam apenas as crianças daqui da cidade. Chegaram para encher um setor de sombra. A alegria e os gritos e as palmas eram os mesmos, embora com menos intensidade. A Casa Pamplona disponibilizou das suas aulas de equitação de trabalho 2 alunos que fizeram uma demonstração muito interessante acerca de treino de equitação de trabalho, que foi seguido com muito interesse e muitos aplausos para as crianças. Depois veio uma heralzinha, uma vaquinha pequenina já assim na puberdade, digamos, que serviu para os mais jovens da tertúlia tauromáquica de Terceirense fazerem 4 pegas, muito aplaudidas, como não podia deixar de ser, e finalmente vieram aqueles 2 enormes animais com 2 rodas de bicicleta, uma vaquinha e um touro grão. O touro é enorme, tem 600 quilos ou coisa assim, que andou a correr atrás das criancinhas. E digo-lhe uma coisa, isso é que eu adoro ver, e registrei em vídeo e tenho lá para mostrar aos antis do continente, que eu conheço alguns, antis taurinos. Aquilo em 1 minuto e meio ficou a arena cheia de miúdos, e depois uns corriam à frente das tourinhas, outros toreavam só com o capote. Vi um que fez uma faena completa, encostada à trincheira, para não ser muito coisa, e às 2 ou 3 largou o capote e foi a fugir, portanto, da trincheira, tal igual como se estivesse a ser recolhido. Aquilo digo que é francamente Isso leva-me aqui a uma pergunta que eu tomava nota à medida que ia falando. Acredita que a afição está assegurada nestas próximas gerações? Está. Ou há um perigo de acontecer o que aconteceu agora no México, em que se aguarda que a decisão do Supremo... Aquilo é política. Pois, que obviamente, mas nunca sabe o que é que já foi revertida. Já apareceu um tipo mais acima que disse, não tem razão, fora. E tal. Agora, se calhar, há de aparecer outra acima daquele a dizer, fora não, agora, dentro. Aguardamos o Supremo, a ver o que é que o Supremo dirá. Não, eu julgo que sim. Infelizmente, por desagrado das pessoas que são contra isso, eu julgo que a afição... Isto fica muito para além das nossas efêmeras vidas. Muito bem. Olha, a nível Deixa-me de força... Porque agora essa resposta do Francisco, ou essa análise que ele fez ao espetáculo de manhã, levantou-me uma dúvida. Lá fora vocês no continente não têm esse tipo de espetáculo para crianças? Não se faz. Em praça absolutamente nenhuma. Isto é um espetáculo único no país. Isto é uma ilha que tem coisas
Próprias. Uma tauromaquia muito própria. Não, por exemplo, transmissões da rádio é o único É o país único, da sim. Europa onde se fazem transmissões de rádio de corridas de touros. O único país da Europa com a gente, não é? Ainda por cima, ou seja, nós representamos mas, aqui o país. eu estou a dizer estou a errar aqui numa coisa e vamos repor a verdade. Em Espanha, nas feiras grandes, nomeadamente em Sevilha, em Madrid não, mas em Valência, salvo erro, e também em Bilbao, há 2 ou 3 estações regionais De rádio. que fazem coberturas também diretas das corridas de touros. Portanto, Mas fazem transmissão como nós fazemos, direto, do mesmo pois, género? como nós fazemos. De Sevilha, seguramente. Das outras, não sei se isto só apontamentos de touro a touro. E como é que se sente quando lá está? Eu ouvi-vos, fui-vos ouvir outro dia pelo caminho e ouvia a vossa preocupação, que achei extraordinária, que é: se nós fecharmos os olhos, nós temos a visão clara do que está a acontecer na Praça de Touros. E, portanto, como é que vocês se sentem quando estão ali? Como é que tentam, o que é que fazem para transmitir aquilo ao pormenor? Dizer, olha, isto é assim, isto é Não, assado. eu julgo que o segredo é falar como se estivéssemos numa bancada dos touros, como se estivéssemos na bancada a assistir ao espetáculo e a comentar entre nós aquilo que se está a passar na arena, sem grandes preocupações de fazer aquilo Floreado, não é? geometricamente e tal, mas apenas gerindo emoções. A corrida de touros é um espetáculo de emoção. Sim, De emoção. longe. E quando uma pessoa se emociona, Pedro Ferreira emocionou-se não sei se na primeira corrida com uma pega da Tertúlia Tauromaquia, gritava ao microfone: aguenta, tal e qual. Até o Francisco me dizia, está bom, Já chega, Pedro. Emocionou-se. Portanto, aqui não é um espetáculo de emoções e, portanto, nós temos que transmitir entre nós para os ouvintes realmente aquilo que se está ali a correr. Só faltou gritar gol naquela Se nos estiver a ouvir, também não está aqui presente connosco, mas vamos lembrá-lo, o nosso Mário, Mário que Guiar, claro. pode O estar, Mário, claro. pode estar em casa neste momento a ouvir. Um abraço grande para com ele. os seus conhecimentos e sobretudo com os seus conhecimentos profundos da tauromaquia açoriana, aporta sempre dados muito importantes e os seus caderninhos. os seus caderninhos têm e é histórias um bom lindas. conversador também. Ó Francisco, eu fiquei com a sensação que Rejoneio não é para si. O Regionei não Eu acertou em cheio. Fiquei porque ouviu, penso que foi ontem, dizer que o regeneador que aqui esteve praticamente atrás dos aplausos. Pois, E portanto eu disse, olha, eu quando Exatamente, puder sabe? é de lhe meter essa bucha. Fiquei com a sensação que Rejoneio não. Não é simples, é simples. O nível e o empenhamento e a categoria dos cavaleiros portugueses que têm vindo à terceira têm vindo a crescer. Sim. De tal maneira, ainda ontem comentei isso, de tal maneira que há uns anos já, talvez há 20, pronto, que é a secção histórica que eu tenho de 20 anos, e epá, a terceira, convidaram-me para ir à terceira, e epá, assim, lá vou e tal, e embarcaram agora os cavalos, epá, os artistas levavam isto à conta, epá, é uma coisa que se tem que fazer, mas enfim, percebe? Epá, e hoje não. Hoje perguntam, então não há contactos para os Açores, então não vamos tarear aos Açores. Eu ainda sou do tempo em que as montadas vinham as piores por aí abaixo. Por causa dos barcos. Agora não. Ouvi isso ontem na vossa. Porquê? Vêm as melhores. Porque os profissionais, o espetáculo evoluiu e porque os profissionais entenderam que esta praça está hoje classificada, olha, para já como Feira Taurina é a melhor do país. Sim. Antigamente era a moita, conseguimos ultrapassar. Antigamente era a moita e neste momento a moita. Pronto, eu ponho a moita ao lado da terceira, porque na minha praça, eu tenho a praça maior do país, em Santarém, leva 13.500 lugares. Monumental Sacristia de Graça, fizemos a Feira Taurina de junho com 2 corridas. 2. Não organizámos mais. E portanto, está a ver, já se organizou ali em 15 dias 7 espetáculos. 7. Estamos em 2. Portanto... Mas estávamos a falar então da evolução Exatamente. E portanto, como o toureiro tem vindo a crescer em evolução, os espectadores também se autoeducam nessa circunstância. E neste momento já querem ver os cavaleiros de frente, os
cavaleiros diferentes, a sorte optam ao contrário quando têm que se fazer bem feitas, quando não querem ver os ferros ajustados, querem ver os ferros bem colocados, querem ver a colocação do touro bem colocado, não é de qualquer maneira, ou seja, aprenderam a ver o toureio à portuguesa. O regioneio é um toureio Mais rápido. mais rápido, que já não é. Pablo Hermoso de Mendonça, Sim, Diego Ventura, sim. vieram aqui a Portugal, beberam as bases aqui de Portugal e hoje toureiam como toureiam. Sabe que aqui saberá melhor do que eu lembro-me daqui de há uns anos atrás e de ter alguma responsabilidade em programas de touros também, sobretudo a nível de televisão, e de haver o caso do Pablo Hermoso de Mendonça, haver alturas em que o próprio regioneio espanhol estava a dar cartas ao toureio português. E ao toureio cavalo, sim, completamente. Isso basta vermos as corridas. O regioneio entra por aqui dentro, na fase do Domecq. Sim. Na fase do Domecq, quando entra aí o Domecq com toda a força e começou aí a bater-se olhos nos olhos com os melhores cavaleiros portugueses, etc. E houve ali uma altura de coisa, mas depois realmente conseguimos ultrapassar essa situação e neste momento há 3 ou 4 regionadores que toureiam como toureiam os melhores dos portugueses. E este toureio que nós vimos aqui na passada segunda-feira é um toureio que ainda é consentido nos pueblos, nas vilas pequenas, nas praças pequenas e tal, vão lá fazer o número del Caballito, como se chamam e tal, e pronto, são ali aceitos dentro dessas circunstâncias. Sevilha, Madrid, Bilbao, Valência, já não papa disso. E portanto, e aqui a Angra também não. Então aqui foi um erro de casting, essa vinda até aqui? Não, acho que não. Importa recordar aqui que há uma direção nova na tertúlia e que também há aqui uma vontade deles em mostrarem uma certa diferença relativamente ao passado, não é? Mas acho que sim, acho que... essa é uma das perguntas que eu sempre achei graça e pergunto-lhe assim, porque o Francisco sabe disto a potes, e que eu achava sempre uma graça, que era no Toureio Apiato, aqui quando vinha à praça, aqui à nossa praça, e sobretudo nas corridas mistas. Eu ainda sou do tempo de haver corridas a pé que levavam 45 minutos, porque os toureiros tinham que acompanhar o voo às 9 da noite para Lisboa, portanto ainda sou dessa altura daqui. Claro. Mas independentemente disso, acha que o nosso público já está já aprendeu um pouco mais a distinguir, por exemplo, no toureio apiado, o uso do capote como deve ser e sobretudo o uso da muleta como deve ser, porque muitos espanhóis vêm cá enganar-nos, vêm cá torear pelo pico da muleta e não pela pança. Pois, mas agora já não, eles agora já falam todos uns com os outros. E eu via muitos entendidos do setor 1 a fazerem os olé, os bienes e os não sei quantos, e aquilo era pelo pico da muleta. E aquilo arrepiava-me. E depois havia lá uma série de gente que se diziam entendidos nessas coisas, que no fundo nós entendidos nunca somos, que premiavam essas leads e achavam isso coisas extraordinárias. Não, o público está mais evoluído, sabe melhor o que é que vê para cima de razão. O responsável disso é o Canal dos Touros. O Canal dos Touros, que, como sabem, o canal espanhol está ao alcance de 8,5 euros por mês. E toda a gente hoje vê as maiores figuras de Espanha nas boas feiras fazer as suas leads e aprende, vê aquilo e vê como é que se faz e como é que se vê, e depois vai ali para a praça e quer cobrar e quer igual, e portanto eles têm que chegar à frente. Uma das coisas que eu também não resisto em perguntar-lhe é a sorte de varas. Nós tivemos aqui durante algum tempo a sorte de varas. Eu gosto imenso, adoro comer amêijoas no Algarve e ali na ilha de São Jorge. Gosto muito de comer uns rojões bem feitos no Minho. E leitão é mesmo só na mielhada. Na mielhada. O que é que isto quer dizer? A sorte de varas aqui na Terceira ou em qualquer praça de Portugal não iria resultar nunca em condições, porque é necessário trazer picadores profissionais
é necessário montar toda uma estrutura com cavalos que aprendam a picar, porque estão aí uns cavalos que picam eventualmente nos tentadeiros aqui açorianos, mas picam vaquinhas ou coisa assim parecida. Não picam um touro de 500 quilos ou 550 quilos a entrar para aquilo adentro. Portanto, não merece a pena estar a montar estruturas enormes. Então um discurso para si que não interessa aqui. Sorte de varas aqui não é necessário, tanto mais, sobretudo então aqui, onde efetivamente, pelas idiosincrasia das ganaderias locais, o touro aqui não é nunca super corpulento, não pode ser. Hoje, os encates que existem aqui na ilha são aqueles que a gente vê hoje. Sim, mas o touro aqui é muito mais atlético, por exemplo, o touro que sai em Espanha. Claro, mas é mais atlético, diferente. Menos pesado, não é? Pronto, mas é mais atlético, se calhar mais perigoso. E hoje há outra circunstância adjuvante a essa. Antigamente picavam-se muito os touros em Espanha. Sim, picavam-se imenso. Porque se tinha quase que se matava. Exatamente. O touro chegava à muleta morto. Com 15 passos, 10 passos e depois matava. Acabou, exato. Hoje o público vai para a praça e quer ver faenas de 50 passos. Sim. Mas se quer ver faenas de 50 passos, tem que ver uma sorte de varas aliviada, que é hoje o que se vê em 95% das corridas. Antigamente era obrigatório as 3 vezes ir à vara, agora já é só obrigatório 2 e em praças de primeira e em algumas. O matador em algumas praças pode pedir, só uma. Pedir mudança só com uma. Eu também, quando for isto já cá na toa, posso dizer, eu atrevo-me a ter a ousadia de dizer que para mim, daqui a uns anos, não sei quantos, a sorte de picar, a verdadeira sorte de picar, ficará feita numa sensação de apontamento. E agora um cavalo com um gajo com uma vara e tem um biquinho assim muito pequenino. Dá-lhe ali o toque e acabou. Dá-lhe um toquezinho, viram como é que é picar? E vai. Em função de um espetáculo que se quer cada vez menos cruento e cada vez mais artístico. E sobretudo com uma durabilidade no touro, que é aquilo que é mais difícil de encontrar. Há quem diga, e os defensores, ao contrário do que diz aqui o Francisco, e o Francisco ajudar-me-á nisso, há quem diga que, ao não ter-se, por exemplo, aqui a sorte de vara, corremos o risco de não termos aqui as principais figuras espanholas. Já vieram cá todas. Já vieram. E algumas delas vieram já sem nós não termos sorte de vara. Claro. Desde que o touro seja banderilhado como deve ser, desde que os bicos das bandarilhas tenham o seu tamanho, ou seja, entre 10 e 12 centímetros, e desde que o par seja cravado de cima até abaixo, e desde que o bico entre, e desde que o animal sangre, porque a sorte de varas, a única coisa que pretende é que o animal sangre. Exato. E ao desangrar o animal ligeiramente, descongestiona o animal, disponibiliza-o mais para ele poder investir. O fator adrenalina, que no touro é muito evidente no primeiro tércio, baixa, e portanto faenas de muleta podem-se fazer levando todos os elementos artísticos que os toureiros hoje são capazes de fazer aos touros. Eu vou aproveitar, e peço desculpa, tenho aqui o Pedro, mas o Pedro hoje vai-me ficar aqui para segundo plano. O Pedro está vergado com o peso da medalha, também não pode estar aqui. Eu vou aproveitar os seus cabelos brancos. Eu ontem ouvi-o falar de uma das grandes referências para o meu avô, e eu lembrei-me, quando o ouvi falar, lembrei-me do meu avô, que foi mestista. É verdade. Eu ouvi-o falar ontem no Mestre Batista, ali no setor 7. Grande amigo. Quem eram as suas grandes referências? Quando olha para trás e tem esse percurso de vida ligado aos touros? Sabe que um grande aficionado que eu conheci, bastante mais velho do que eu, dizia-me: Francisco, um bom aficionado, um aficionado a sério, tem que estar sempre apaixonado por um toureiro. E quando aquela paixão passar, aparece outra, de certeza, e o apaixonado largou aquele e apaixona-se por aquele. E eu, portanto, também tive e tenho as minhas paixões. Batista é uma delas, mas o Zé João Zoio. Zé João Zoio foi um grande toureiro. O Paulo Caetano, para mim, um grande toureiro. O Luís Miguel da Veiga. Estamos a falar apenas nestas 3, 4 referências, e desculpe, eu não dizer mais nada, porque citar é esquecer. Exato. E eu tenho medo de me esquecer de alguém e não quero ser ingrato para alguém. Portanto, referências dessas tive. No que diz respeito ao toureio a pé,
ainda vitoriar o Ordonhas, gostava muito do Ordonhas. Manuel dos Santos fez uma grande. Só consegui ver José vídeos Júlio dele. foi um grande toureiro. Também só vi vídeos dele. Foi um grande toureiro, passou ao lado de uma grande carreira porque era um grande boémio. Não resistiu à tentação da sua Lisboa e da noite lisboeta e mandou os gajos de Espanha. Um efeito Pedrito de Portugal, digamos assim. Pedrito de Portugal é um. Passou-lhe ao lado. É um caso de estudo, porque é a melhor carreira de novilheiro que sempre existiu em todo o tempo, e depois, quando chegou ao touro, deram-lhe todas as oportunidades para ele poder triunfar em todas as praças grandes, com bons artistas, boas ganaderias e bons cartéis, e ele falhou redondamente em todas, e por isso a carreira dele não pôde andar para diante e não pôde se engrar e não pôde ser alguém como matador. Foi muito bom como apontador, como novilheiro, mas depois, quando mudou para o touro, não foi capaz. Deslumbrou-se com a sua Lisboa? Exatamente. Não. O Pedrito não? O Pedrito deslumbrou-se com coisas marginais do toureiro. Ok. Deslumbrou-se com coisas marginais do toureiro. Dos atuais, não vamos para os portugueses, para não estarmos aqui a marginalizar ninguém, mas das atuais referências do touro, do toureiro apiado, quem é que gosta de vitoriar? O Júlio, Zé Mário Manzanares e o Roca Rei. Engraçado. Para ir em três. Eu, por exemplo, tenho imensa pena de não o vitoriar tantas vezes, mas adoro o Zé Tomás. O Zé Tomás não gosta? Não vê. O Zé Tomás é um excelente toureiro, mas enverdou ali por um esquema que para mim é um esquema um bocado complicado, que é o seguinte: o Zé Tomás, ele não gosta, digo eu que não gosta de torear, porque ele faz 2 corridas ou 3 por ano. Sim. Normalmente sem competição, mesmo agora organizou uma corrida com 4 touros, toreou 4 touros ele sozinho, esgotou-se a praça em meia hora, não deixa nenhum meio de comunicação social lá entrar, nem com câmaras, nem com microfones, nem com nada, recebe uma pipa de massa, mete dentro do bolso, quando está a gasta faz outra corrida, 3 ou 4 corridas, 3 e pronto, mais nada. Essa não é a forma realmente tradicional de um toureiro gerir a sua carreira, cada um faz de si aquilo que quer. Ora bem. Mas, pois... Toureio apiado ou toureio a cavalo? Ambos. Ambos? Gosto dos 2 géneros. Toureio gosto em Portugal e gosto em Espanha quando é bem feito. Estou a falar do Paulo Hermoso Mendonça, estou a falar do Diego Ventura, estou a falar de mais 2 ou 3 rejuneadores. Toureio apiado esses que eu referi e mais os que vierem por acréscimo, porque há também, sem serem estes nomes, olha, vem aí sexta-feira o rapaz espanhol que vem aí, é um desses, é um toureiro honrado, sério e honesto, e para mim está a ponto de poder romper de repente e dar um salto no escalão e de poder ser ainda alguém no mundo dos touros. As mulheres a vestirem casaca ou a vestirem o traje de luzes, mete-lhe confusão? Sabe que isto é uma arte tradicionalmente masculina, por isso é que a mulher são provocações. Não, claro, então eu adoro isso. Sabe que a mulher é o elemento que nunca faltou na festa desde os tempos mais imemoriais, porque a sexualidade é uma coisa que está muito agregada com a festa de touros. É curioso, não é? O fato de torear, estou a falar agora de toreio a pé, o vestido de torear dos toureiros traz uma certa sexualidade em si. Repare que tudo aquilo é muito justinho, às vezes até demais, muito justinho. Os seus movimentos são movimentos afemininados. Claro, um bocadinho adamados. É um baile? É um baile. É um balé, claro. E tudo isso são música de acordeão para a mentalidade feminina, que além disso sempre gosta de estar ao pé daqueles que sentem que estão a correr perigo e que são muito valentes, e ao serem valentes a sua condição de macho alfa sobressai. E isso é música para os ouvidos das senhoras, e portanto eu julgo que as mulheres indistintamente poderiam vestir tanto a casaca do toureiro como a talguilha dos matadores, sem nenhum problema. Como é que se ensina um não taurino, um anti-taurino a gostar de touros? O que é que se lhe diz? Desde que ele não, se é que se lhe diga. Desde que ele não seja
radical de nascença. Fundamentalista, Desde que ele não seja fundamentalista. Desde que ele percebam. Houve um ano que estive aqui, o Pedro conseguiu arranjar-me um alojamento aqui na Feteira, um alojamento local, turismo da alimentação, e eu ao segundo dia de lá estar compartilhei pequeno almoço com uma holandesa. E depois o que é que faz? O que é que não faz? Aquela história e tal, chegámos à conclusão. Só para a gente perceber bem o que é que quer dizer com o compartilhei o pequeno almoço. Encontramos. Pronto, também. Vou apanhar agora um susto. Há mentes perversas, mas também não convém exagerar. Estou a brincar, Francisco. Eu sei que está a brincar, eu sei. Partilhámos o pequeno almoço e chegámos à conclusão: o que é que estás aqui a fazer, o que é que fazes? Eu faço isto, faço aquilo, eu vim fazer os touros, touros não, e tal. Então, mas não, porque os animais, aquela história. Pois eu disse, mas então escuta lá uma coisa: tu queres ser cúmplice pelo desaparecimento de cerca de 9 milhões de cabeças de uma raça? Como assim? Então, vamos supor que vamos proibir os touros em Portugal e em Espanha. Na Península Ibérica, os touros agora desaparecem. A primeira coisa que os ganadeiros fazem, desapareceu, não há mais, aquilo vai para o matador. São 9 milhões de cabeças e é uma coisa que se chama um bovino raça brava, desaparece. Desaparece da face da terra, percebes? Ai não, credo, que horror! Dizia ele, que horror! 9 milhões mortos, pois. Então, mas como é que fazias? Eles em casa deles não podem ficar, eles depois dedicam-se a outra coisa. Ai, podiam largá-los nas matas. Olha lá, mas aquilo não é nenhum pássaro. Olha lá, aquilo não vai para cima das árvores e começa a apiar. Pois, eu isso não sei e tal. Então, escuta, vamos fazer uma coisa. Tens que fazer? Não. E eu dei uma volta com ela aí para o mato. E diz, olha, os touros estão aqui, estás a ver? E depois expliquei-lhe uma coisa que ela não sabia. E então aí é que eu a derrotei. Eu julgo que ela se foi embora para a Holanda pensando que se calhar era anti-mal. Disse assim, olha, este animal nasceu, este touro que tu estás a ver ali, nasceu, esteve com a mãe, até ali aos 7, 8 meses, 9 meses, depois foi para um lado e a mãe foi para o outro, se pareceu não viu mais a mãe, depois começa a crescer, come erva, bebe água, passeia, tudo. O animal está aqui até aos 4 anos. 4 anos, estás a ver? Não faz, ninguém lhe toca. Está aqui e tal, olha para a lua, olha para o céu, anda em liberdade, à vontade. Depois, num determinado dia, metem-no assim numa caixazinha, levam-no para a praça. E ele depois é lidado durante 10 minutos, 20 minutos. E depois daqui acontecem 2 coisas. Ou ele é um animal normal, enfim, de comportamento, e depois finda esse, quando recolhe, depois a caixazinha onde ele veio vai para o matadouro, ele é sacrificado e a carne dele entra no consumo humano e vai para o consumo humano, ou então, se é bravo, volta para o campo. Então, e volta para o campo a fazer o quê? Perguntas-me tu, eu digo, volta para o campo para ser semental. E o dono dele agarra em 20 vacas e dá-lhe. Ele nunca viu, entretanto, até aos 4 anos, nenhuma fêmea. Ele é virgem. E de repente tem 20 vacas para poder desfrutar. Ele sozinho. Nem Maomé. E depois tem 4, tem 5, tem 6, tem 7. E se os seus filhos forem tão bravos como eles, ele vai morrer de velho, aqui no campo. Tu queres mais vida? Dá-me lá um exemplo de um animal no mundo que tenha uma vida tão feliz como ela. Sim. E ela caiu em si. E disse, tu tens razão. Muito bem. E como é que ao longo desses anos todos Francisco Morgado se consegue vê-lo falar com esse brilho nos olhos, dessa maneira, com essa paixão enorme sobre de toureiros, disso? Como é que... Porque ser taurino ou gostar de tauromaquia é uma coisa que não vem de berço. Não vem de berço? A sua família não tinha? Meu pai, o seu pai, a sua mãe? Meu pai gostava de touros, mas gostava de touros como um aficionado absolutamente normal, sem nada. Eu tive, com os meus 15 anos, um amigo meu que tinha uma loja de camisas em frente do sítio onde o meu pai tinha a sua loja, de quem eu me aproximei e que ele escrevia de touros, conhecia os toureiros,
e disse, tu tens jeito, gostas disto, não sei o quê, anda cá, olha lá, tenho aqui um espaço para ti no Correio de Ribatejo, anda cá, escreve aqui umas coisas todas e tal, aqui. Eu comecei a escrever umas coisas todas, comecei a andar com ele ensinou-me muito, etc, não sei o quê, pagou-me uma vacina aqui no braço direito e pronto, até hoje. Pronto, e é assim. Depois veio a televisão para ver essas coisas todas e tal, e pronto. E nesses seus longos anos, e que sejam muitos mais, queira Deus, ligado aos touros, o que é que lhe falta ver? Em termos taurinos, falta-me fazer quase nada. Eu sei que a América do Sul ainda não foi lá. Nós já fui ao México. Já foi ao México? Já fui ao México, já estive. Gostou? No Callejon, gostei. Estive no Callejon e estive na última fila da Praça de Touros do México, onde estão aficionados que vão só porque dizem que vão aos touros, porque vem o touro é deste tamanho. A praça tem 55 é a maior lugares. Praça do mundo. Terceiro anel do Estado da Luz, que a gente já viu. Exatamente, é a mesma coisa. Eles vão lá e dizem, mas eles veem só uma coisa pequenino. Também o preço é muito barato. E, portanto, aí já fui. Gostava de ter ido no meu tempo a Pamplona, mas já não tenho oxigênio. Eu estive na feira de Pamplona, aquilo é perigosíssimo. Aquilo já não é sou muito capaz. perigoso, muito perigoso. Capaz. Houve um amigo meu que foi lá com um grupo, saiu de uma corrida e a sair de uma corrida vinha um grupo em sentido contrário, enfiaram-lhe o braço com ele e ele apareceu passar 3 dias. Muito bem, é do género. Eu depois vou-lhe contar a minha história em Pamplona, mas tem que ser off. Pois, claro, essa tem que ser off. Essa também há tem que muitas ser histórias off. Portanto, aí já eu desisti de poder ir. Já envolve um antigo secretário regional, é só por causa disso. Já não. E não me, neste momento, não tive. Passei para a televisão, tive, portanto, um lugar importante de destaque na tauromaquia. Olha, já fiz 2 filhas, já plantei uma árvore, por acaso tenho lá espaço para isso, e também já fiz um livro. Portanto, não nos falta muito. Não lhe falta praticamente nada. Qual é a pergunta que nunca lhe fizeram em nível tauromáquico? Pergunta que nunca me fizeram. Porquê é que tu falas tanto dos outros e nunca foste capaz de pôr à frente de uma bezerra? Vamos lá responder a ela. Eu só fui capaz de me pôr à frente de uma bezerra uma única vez na vida. E então? Num tentadeiro, em casa de um lavrador no Ribatejo. Estava um banderilheiro que era amigo meu, que felizmente ainda está vivo, pode confirmar esta história, o José Tinoca. A bezerra era tão boa, e ele disse-me, Francisco, não acredito, tens que vir aqui abaixo dar um passo na bezerra, é uma mãe de asilo, é tão boa, ela não te faz mal nenhum, Zé, certeza não te faz mal nenhum. E eu disse, também, se calhar é demais. E então agarrei num capote e como sei como se desenha, citei a bezerra fez, eu desenhei para a direita, desenhei para a esquerda e depois disse ao Zé, toma lá para mim. Não tenho coração de maneira nenhuma. Não tenho. Acha que é preciso um coração enorme para estar ali? Não, é preciso mentalidade e é preciso ter realmente querer. E medo? Medo todos têm. Nunca falei com nenhum toureiro que me dissesse, é medo. Não, todos têm. Todos têm medo? Todos têm muito. O que é um medo consciente. Okay. Quando um piloto e um navegador de rallies se metem dentro de um carro que são cada vez mais leves e pequenos e têm os motores mais potentes e conseguem as estradas muito pequeninas e assim cheias de muros, a gente só vê passar os muros assim de repente e são capazes de fazer aquilo, têm medo, de certeza. Não podem deixar de ter. O que é um medo consciente? Eu acho que todos os profissionais que têm profissões de risco, ou que correm riscos, têm que ter medo. Porque senão não são autênticos, têm que ter medo. O que é um medo controlado, consciente. Muito bem. Pedro Ferreira, isto se fosse a nível de faculdade ou de universidade, diríamos que era uma verdadeira oração de sapiência. Adorei falar convosco. É um lado diferente. Este é um lado diferente, mais diferente. Ele escuta uma coisa, ele é fino, porque apanhou-me aqui, chupou-me até ao tutano, mas a vida é só o que eu te digo. Francisco, foi um privilégio enorme. Foi mesmo um privilégio enorme. Acredito que é com todo o gosto. Eu adoro falar sobre aquilo que gosto, precisamente, como não pode deixar de ser, e acho que também é bom
também é bom até para dar aos ouvintes, enfim, uma dimensão. Uma Sim, certa também dimensão conhecerem das um bocadinho mais, Claro. conhecem a tal voz metálica, hoje Claro. conheceram também Andei o na homem rua por com trás. tanta gente que me fala, olha, eu sou Morgado, sempre queria. Olha, foi um privilégio mesmo enorme. Muito obrigado, ter aqui. eu também Muito gostei, obrigado. muito obrigado. Mas a Pedro. Odília deve estar a comprar a loja toda, não? Que a gente Não, ela está já aqui há trouxe bocado. um casaquinho, uma coisinha meia. Tal, e por cima, ela estava nas compras, nunca mais a vi. mais a vi, mas- Lá se foi Bem. o subsídio de férias todo, e mas pronto, Pois, embora. afinal a coisa está controlada, pois ela já chegou, está controlada. Meus queridos, Obrigado. vamos à música.